E aí, pessoal, já estamos ao vivo. Quero só esperar para ver aqui quem é que vai entrar, quem é que vai estar aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou encaminhando aqui para alguns dos seguidores comparecerem. E aí, depois eu vou começar aqui o nosso conteúdo, né? Desde já agradeço aí todo mundo que participar aqui com a gente, tá bom? Preciso de um feedback de vocês sobre som. O que vocês acham? Como tá o som aí? Pra gente poder, de fato, começar aqui o conteúdo, tá bem? Quem for entrando aí, por favor, vai mandando um alô, uma boa noite. Olha só o Cleudimar aparecendo aí. Seja bem-vindo, Cleudo. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Tudo em paz? Por favor, me confirmem aí se vocês conseguem ouvir, tá bem? Preciso saber como é que tá o som, se é possível. Hoje aqui o objetivo dessa live é falar um pouco sobre o posicionamento, né? Para quem quer atuar na área de custos. O plano era fazer essa live aí realmente lá no YouTube, mas eu tô vendo aqui que o YouTube tá de mal comigo hoje. O YouTube não está colaborando, então nesse caso a gente pega e improvisa, né? Então eu tô trazendo aqui pro Instagram. Vou dar uns minutinhos aqui só para o pessoal aparecer aí e já eu começo a comentar esse conteúdo com vocês, tá bem? Desde já agradeço aí todos que vão poder comparecer e dar aquela força pra gente. Peço para você que divulgue aí, mande aí, compartilhe com os colegas, pra gente conseguir ter mais pessoas aqui com a gente, tá bem? Então, esse é um conteúdo muito importante e eu acho que eu vou deixar ele salvo, né, inclusive, porque, veja bem, você precisa entender como que você quer se posicionar, quem vão ser os seus clientes, se é que você quer começar nessa área e quer desenvolver aí de verdade, né? Então, o que eu separei para vocês aqui são pelo menos 4 tópicos aí que eu entendo que são indispensáveis, tá? Indispensáveis realmente. Se você quer começar nessa área e começar bem, se destacar, você precisa sem dúvida nenhuma, entender esses 4 pontos. Não necessariamente é uma ordem cronológica, tá? É uma ordem que faça algum sentido, mas todos os pontos ali são igualmente importantes. Brigadão, pessoal que está participando aí. Olha o Júnior, o Edson, Joaquim, Tiagão, sejam bem-vindos. E eu acho que ele pode provocar uma certa angústia em alguns, porque alguns vão ouvir o que eu vou dizer e talvez não é exatamente o que eles esperavam, né? Mas isso faz parte, tá? Isso faz parte. Então, sem mais delongas, eu vou entrar nesse conteúdo. Em primeiro lugar, eu quero te pontuar que o que eu vou te falar aqui, eu precisava que alguém tivesse me falado, tá? 5 anos atrás. Era o meu sonho. Eu queria que alguém tivesse me pegado pela mão, me falado isso aqui. Mas eu não tive quem falasse isso pra mim naquela época, tá? Eu não tive quem realmente me explicasse isso e cortasse o caminho para mim, me apresentasse esse atalho, vamos dizer assim. E hoje você está tendo acesso a isso. Então talvez o que eu vou falar aqui você já tenha vivido, mas eu acredito que para a maioria de vocês não é o que acontece. Talvez vocês ainda não sabem disso que eu vou estar comentando com vocês. Então eu quero que você entenda que eu quero te tirar do lugar. Eu quero tirar você de onde você está hoje, eu quero te trazer para um outro momento, para uma outra situação mental. Eu quero que você enxergue essas coisas que eu vou falar e veja como que elas fazem sentido na sua carreira, na sua jornada profissional, para você aplicar da melhor forma possível e utilizar isso, tá bem? Então, de cara, vamos para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é que você tem que parar urgentemente de ficar estudando tudo que você vê na frente. Você não precisa mais ficar estudando conteúdos, fazendo cursos, ficar pensando em fazer uma pós-graduação. Eu sei que a sua vida inteira você estudou, eu sei que você fez ensino fundamental, ensino médio, faculdade. A faculdade te formatou para ficar 5 anos ou mais, né? Estudando ali os conteúdos, mas chega, não é isso mais que você precisa. Não é isso que vai te posicionar para conseguir aí de fato atuar nessa área, né? Para ser remunerado nessa área, conseguir projetos, né? Conseguir orçamentos, conseguir contratos ou a sua tão sonhada vaga de trabalho. Não é só estudar. E aí eu vou fazer uma pausa, né? Estudar, nós vamos estudar a vida inteira, mas você tem que ter objetividade. E mais importante, você tem que ter clareza do que você precisa. E eu vou encurtar esse caminho agora, eu vou ser bem curto e grosso com você. Você precisa aprender habilidades.
Você não precisa estudar para saber, tá? Não fique pensando que você tem que ler livros e mais livros, ou fazer cursos e mais cursos, fazer uma pós-graduação extensa para ter coisas na sua cabeça, ter informações no HD. Não é isso que vai te dar valor no mercado, tá? Tenha ciência disso. Não é isso que vai te dar valor de mercado. O que vai te dar valor de mercado é aprender habilidades. São habilidades que diferenciam. O mercado não se importa se você sabe ou se você não sabe um conteúdo ou outro. O mercado se importa se você entrega resultado, se você gera valor, se você entrega o que você promete. E para isso você vai precisar ter habilidades, tá bom? Quando eu falo de habilidades, eu quero te dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, se você domina AutoCAD, se você sabe usar o AutoCAD, de fato você tem uma habilidade. Você sabe projetar, você sabe desenhar. Isso é uma habilidade. Hoje em dia é uma habilidade muito comum, mas ela é uma habilidade. É diferente de você não saber, tá bom? Não é sobre você ter informações na cabeça, é sobre saber abrir o AutoCAD e desenhar um projeto, desenhar um croquis, fazer ali um desenho, tá? Outros exemplos, nós temos o Revit, por exemplo, é um programa hoje de BIM, você vai projetar ali, você vai modelar em 3D, né? É um programa muito bom. Se você sabe utilizar o programa e sabe fazer algo nele, você já tem mais valor do que quando você não sabia. Um outro exemplo é saber orçar obras, né? A habilidade de fazer um orçamento preliminar, um orçamento executivo, é uma habilidade raríssima. Quem tem essa habilidade tem valor de mercado, tem uma transformação ali, tá bom? Não é como não saber. De fato, é uma habilidade que te põe num patamar diferente profissional. Existem muitos profissionais por aí que não fazem nem ideia de como orçar uma obra. Se você sabe isso, você está em uma posição diferente. Tenha isso com clareza, tá? Outras habilidades ligadas aí com a parte de orçamento de obras, com a parte de custos, de engenharia de custos, a gente pode citar, por exemplo, fazer medição de contrato, medição de empreiteiro, né? Medições para pagamento. Muitas pessoas não sabem, ou melhor, tentam improvisar para conseguir fazer isso de uma forma que supra ali a demanda, mas não fazem de forma profissional. Não fazem de forma que represente ali boas práticas da engenharia de custos, tá? Essa é a realidade. Então, são oportunidades para você, porque se você tem essa habilidade, você já se destaca para cumprir esse papel e para atender esses clientes que precisam disso. Uma outra habilidade, eu falo que essa é a habilidade que todo estagiário tem que aprender de primeira. Se você é estagiário, se você é assistente de engenharia, se você é recém-formado, você precisa dominar isso. É o levantamento de quantidades, levantamento quantitativo. Você precisa ser capaz de pegar um projeto arquitetônico, um projeto estrutural, um projeto de instalações e medir as quantidades desse projeto. É urgente, tá? É urgente. Se você ainda não sabe fazer isso, aprenda o quanto antes, porque isso é o 80-20, isso vai mudar a sua posição de mercado na mesma hora. Se você não tem experiência de obra, mas você sabe fazer levantamentos de quantidades a partir do projeto, você automaticamente já tem uma experiência que tem valor, já facilita a sua contratação, já facilita que você preste serviço para terceiros, que você consiga uma vaga, participe de um processo seletivo aí e se destaque dentre os outros. Pensa que igual o seu currículo ali, currículo limpo, né? Aquele currículo bumbumzinho de neném ali, lisinho, vai ter um monte. Se no seu tem lá que você tem a habilidade de levantar quantidades, você já sai na frente. Eu não estou falando que você tem que ter um curso de levantamento, um certificado, que você tem que ter horas, que você tem que ter um modelo formal de educação. Você tem que ter a habilidade de fazer um levantamento de um projeto. Se você souber fazer isso e puder provar que você sabe, abrindo um projeto e levantando, você sai na frente. Isso é um fato. Então, em primeiro lugar, vamos deixar sacramentado aqui. Para de estudar por estudar, para de achar que é conteúdo que vai transformar, né, a sua realidade profissional. Entenda que você precisa aprender habilidades que possam gerar resultado, habilidades que possam ser contratadas, beleza? Isso é um primeiro marco. Sem isso, você não se posiciona da forma correta para começar a atuar na área de engenharia de custos e você vai continuar patinando. As vagas vão te ignorar, os possíveis contratos vão te deixar para trás porque você não tem habilidades, tá bem? Mais pra frente eu vou amarrar isso com um outro conceito, então guarda isso aí na sua cabeça.
Pessoal que está aqui comigo na live, agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo. Peço para vocês que compartilhem aí com seus colegas, mandem aí pelo aviãozinho que tem aqui embaixo para compartilhar. Convidem mais pessoas para receber esse conteúdo, que é um conteúdo de valor, tá bem? Em segundo lugar, eu preciso que vocês identifiquem quem é o seu cliente. Tá bom? Por que eu falo isso? Porque se você não sabe quem é o seu cliente, se você não tem como meta ali um desenho de um cliente, você vai ficar patinando no mesmo lugar. Você vai ficar no mesmo lugar sem sair, tá? E isso é muito importante. Então, hoje eu quero te apresentar de uma forma geral duas oportunidades. Você pode atender construtoras e engenheiros que prestam serviço de execução de obra, tá? Ou você pode atender cliente final. Vou pontuar um pouquinho melhor sobre quem é cada um dos dois. No meu YouTube lá tem um vídeo onde eu apresento vários tipos de clientes e com mais profundidade. Hoje eu quero focar nos dois, que eu acho que são mais fáceis de vocês acessarem nesse primeiro momento, principalmente se você for iniciante, principalmente se você não tiver muita experiência, tá bom? O primeiro dos tipos, então, seriam pequenas construtoras ou engenheiros autônomos ali. Pessoal, esses profissionais e essas construtoras, eles fazem obras, fazem reformas, eles sabem que eles precisam de orçamento. Para eles fecharem um contrato, eles precisam de um orçamento. Para eles fazerem uma obra no preço que eles foram contratados, eles precisam de um orçamento. O orçamento é como se fosse o mapa do tesouro para eles. Eles têm que seguir aquilo para saber se eles estão indo para o lugar certo ou se eles estão indo para o lugar errado. E você, como engenheiro que faz orçamentos, pode atender eles, pode ser contratado para fazer os orçamentos para eles, tá? Eles têm a demanda deles é recorrente, todo mês eles precisam de vários e vários orçamentos, porque todas as obras deles precisam de orçamentos e eles enxergam valor nisso. Eles já sabem que eles precisam e que sem o orçamento a chance de dar errado é muito grande, tá bom? Então esse é um primeiro cliente, guarda isso na sua cabeça, é um cliente que sabe que precisa, é um cliente que tem recorrência, é um cliente que vai te contratar várias vezes. Se você fizer um bom orçamento, ele continua te contratando para outros orçamentos. E é um cliente em potencial, fácil de lidar, porque ele já entende de obra. Ele já entende do que ele espera, certo? Agora a gente tem um outro tipo de cliente, que são os clientes finais. O cliente final é leigo, certo? A gente tem uma pessoa ali que quer construir uma casa, tem alguém que quer reformar uma loja, talvez você tenha um investidor que seja leigo e ele quer construir um galpão para alugar, alguma coisa nesse sentido. De repente alguém que quer investir em algumas kitnets, enfim, ele é um cliente final, ele não é um cliente intermediário. Quando você atende um engenheiro e esse engenheiro atende um cliente final, o engenheiro ele é um cliente intermediário. Você está atendendo alguém que atende outra pessoa. No caso do cliente final, geralmente ele é leigo, ele não entende de construção, ele não entende de obra, ele não tem a vivência que você tem, ele não é formado na área. Isso ficou claro para vocês? É importante que esteja, porque esse cliente que é leigo, talvez ele só faça uma obra na vida. Ele não vai ter a mesma recorrência que um engenheiro autônomo ou uma construtora tem. A construtora tem vários orçamentos para ser feitos, ela pode contratar várias vezes no mesmo ano, quem sabe até no mesmo semestre ali, né? Mas um cliente final dificilmente te contrata de novo. Ele vai te contratar uma vez, ele pode até te indicar, mas não necessariamente ele te contrata de novo. Isso é uma coisa que desequilibra a balança. Eu já falei muito disso, inclusive com colegas meus orçamentistas, né? Que é preferível trabalhar muitas vezes com a construtora, porque se você tem uma construtora, ela te demanda várias vezes e ela fecha vários contratos com você. Agora, se você atende um cliente que é leigo, um cliente que é cliente final, talvez ele só te contrate uma vez na sua vida. Entendeu essa diferença? Isso é muito, muito importante, tá? De ser visto, é muito importante ser entendido. E por que eu digo isso? Porque você tem que escolher. Tá, não vai ter uma escolha certa, você pode tentar atender os dois, eu não te recomendo. O que eu te digo que é mais fácil é você mirar em um e focar nesse, porque eles têm necessidades diferentes, eles têm vivências diferentes, eles têm atendimentos diferentes, tá bom? Então escolhe um dos dois e atende. Resumidamente, os engenheiros e as construtoras, eles precisam de orçamentos constantes, orçamentos rápidos, orçamentos que sejam úteis, né, para a obra, mas eles precisam de orçamento, tá? Dificilmente eles vão ter outras demandas, geralmente eles precisam de um orçamento executivo. Já o seu cliente final, nem sempre ele precisa de um orçamento executivo.
Muitas vezes ele precisa de um estudo de viabilidade. Pensa que é uma família que quer construir uma casa e essa família nem sabe se tem o dinheiro para construir. Então essa família precisa de um profissional que faça um estudo de viabilidade, um estudo preliminar, para dizer para eles qual que é a faixa de valores que essa casa vai custar. Assim eles tomam a decisão se eles vão começar a construção ou não, ou se eles param de contratar projeto, param de sonhar com isso agora e esperam um tempo, tá? Uma outra situação, de repente alguém quer reformar um apartamento, a pessoa quer comprar um apartamento para reformar e ela não tem nem ideia de quanto vai custar. Então ela faz um estudo antes de tudo e depois ela parte para uma contratação da reforma propriamente dita. O cliente final é mais difícil que ele te contrate para fazer um orçamento a nível executivo ou de repente um orçamento preliminar, porque ele não tem essa consciência de como esse orçamento vale. Pensa que esse orçamento ele é mais caro porque a entrega é mais complexa, óbvio, a entrega é mais completa também, mas ele não entende que ele precisa de uma entrega tão completa. Ele acha que ele só precisa de um estudo para saber quanto que vai dar a obra. Então, existem essas diferenças. O jeito certo é você entender qual que você atende melhor no seu momento, tá? E começar a atender ele nesse ponto. Então, você escolhe um dos dois, veja qual que faz mais sentido para você e nesse primeiro momento, foca só em um. Isso é um conselho que eu te dou. Se você tentar abraçar o mundo, tentar fazer tudo ao mesmo tempo agora, talvez você nunca vai conseguir o seu primeiro cliente. É importante você focar em um e aprender as habilidades necessárias para esse um. Então, se você escolher o cliente final, cara, foca por um tempo em aprender as habilidades relacionadas ao estudo de viabilidade. Num segundo momento, você aprende outras habilidades. Foca nisso. Não fica perdendo tempo com tudo, querendo aprender sobre laudo, sobre projeto, sobre gestão de obra, sobre casa financiada. Foca em uma coisa, seja no estudo de viabilidade ou seja no orçamento executivo. Uma coisa por vez, passa um mês dedicado ali em um assunto, aprende as habilidades, domina essa habilidade para você bater no peito e falar que sabe e depois vai para o próximo passo. Porque senão você vai ter uma grande complicação no caminho e vai ficar patinando ali, vai ficar enxugando gelo e não vai sair do lugar. Então vou recapitular com vocês. Primeiro passo, eu preciso que você entenda que você não precisa mais ficar estudando, você precisa aprender habilidades. Em segundo lugar, eu preciso que você entenda que você tem dois possíveis clientes. Ou você atende engenheiros autônomos e pequenas construtoras, ou você atende clientes finais leigos. Escolhe um dos dois, aquele que é mais parecido com o seu momento, e foque em aprender as habilidades para um dos dois. Beleza? Beleza. Agora que você escolheu, definiu aí quem que é o cliente que você melhor vai atender, quem que é o cliente que você vai começar atendendo, você precisa, obviamente, acessar o cliente. E aqui é onde muitas pessoas têm dificuldade, porque para você conseguir acessar o cliente, as pessoas precisam saber o que você faz e você precisa demonstrar isso para elas. Você precisa convidar elas para conversar contigo, convidar elas para conhecer do seu trabalho, né? E é onde eu acho que muita gente erra, tá? Porque muita gente incorre aqui, na verdade, em dois pensamentos. E são pensamentos muito lógicos, tá? São pensamentos honestos, né? Mas errados. O primeiro deles é achar que você só vai conseguir atrair clientes se você produzir conteúdo. Isso é um erro, isso é uma falácia, é uma mentira. Não obrigatoriamente você precisa ficar produzindo conteúdo para conseguir cliente. Tá bom? Não é uma obrigação sua, não é determinante. O segundo grande erro é achar que cliente só vem por indicação, né? É aquela história do quem indica. Então, poxa, mas eu nunca fiz o meu primeiro trabalho, então ninguém nunca vai me indicar. Isso é um erro. Pessoas vão te contratar se você se apresentar bem, se você demonstrar que sabe, mesmo que não tenha uma indicação. Mesmo que você não mostre algo que você fez anteriormente. Talvez você não tenha um orçamento seu para mostrar para um cliente e ainda assim esse cliente te contrate. A verdade é essa. Você não depende de indicação e você não depende de portfólio para conseguir ser contratado. Tá bom? Para prestar esse serviço, você não depende de ter isso pronto para mostrar. O seu primeiro cliente provavelmente vai te contratar sem ver isso, tá certo? Isso é comum. Desde que você mostre que você tem a autoridade, que você domina o assunto.
O jeito mais fácil de você provar para o cara que você é a escolha certa é você mostrando para ele que você tem autoridade no assunto. E para mostrar que você tem autoridade no assunto, você não depende de ter seguidores, você não depende de ter conteúdo, você não depende de ter, sabe, carrão, você não depende de ter o celular do ano, você não depende de estar super bem vestido, você não depende disso, mas você precisa mostrar que você sabe. E para mostrar que você sabe, o que eu te recomendo é fazer reuniões, certo? Reuniões. Se você tem, de fato, um conhecimento, se você já se preparou, já aprendeu as habilidades que eu te citei no ponto número 1, você pode marcar reuniões, videochamadas, inclusive, ligações, para você se apresentar. E aí você vai falar muito abertamente para essa pessoa que você está abordando. Cara, hoje eu trabalho com orçamento de obras, né, com engenharia de custos, e eu quero fazer uma ligação para apresentar o meu trabalho, apresentar o que eu tenho feito, apresentar o que eu tenho, né, quais são os assuntos que eu domino, que eu acho que podem gerar resultado para você. Então você sempre vai ligar o que você faz com o resultado que gera para a pessoa. Você tem que convidar ela para uma chamada falando que o serviço que você presta, a habilidade que você domina, traz resultado para ela. Traz economia na obra, traz uma obra mais rápida, traz uma contratação no preço certo, elimina o risco de prejuízo. Você tem que sempre trazer os benefícios, né? As vantagens que o seu cliente vai ter te contratando, né? Ou no mínimo, ouvindo o que você tem para dizer. Se você só se apresentar falando assim, cara, eu trabalho com orçamento, eu faço isso aqui, talvez não é interessante para a pessoa. A pessoa vai falar assim, cara, que me importa o que o William faz? O William tá aí no chat, o que importa o que o William faz? Se o William faz orçamento ou deixa de fazer, isso me interessa. A Emily tá aqui, o Lincoln, o Alberto Viana, olha o grande Cláudio aí, sejam bem-vindos. O que me importa se a Emily, se o Cláudio faz ou deixa de fazer orçamento de obras? Agora, quando você fala, cara, eu tenho feito orçamento de obras e eu tenho descoberto como que isso gera economia nas obras. Eu tenho visto como que isso melhora o resultado dos meus clientes. Eu tenho entendido, cara, como que isso que eu estou fazendo pode gerar resultado em negócios tão diferentes, inclusive para clientes que são leigos. E eu queria te apresentar um pouco disso para que você veja os benefícios que você pode, né, tirar do meu trabalho. Quando você fala desse jeito, o cliente te dá ouvidos. Porque até então a conversa era sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você deixa de fazer, e isso para o cliente não importa. Agora, quando você fala do resultado que você pode criar para o seu cliente, a orelha dele faz assim, ó, a orelha dele mexendo. Muda na mesma hora, a conversa muda. O cara fala assim, opa, peraí, então você faz orçamento e você acha que você pode trazer economia? Você quer conversar comigo meia hora? Vamos conversar meia hora, não tenho nada a perder, vamos conversar. A ideia é essa, leva o cara para uma reunião e nessa reunião você vai mostrar que você sabe. Nessa reunião você tem que mostrar aquela habilidade que você domina. A habilidade que você domina é comprar material barato? Fala, mostra, traz ali o que você puder trazer. A habilidade que você domina é fazer orçamento? Mostra planilha, fala do que você faz, fala o que já estudou, fala onde você já chegou, me fala o que você já fez, sabe? Discorre do assunto, mostra e fala do que você é capaz. Quando você fizer isso, imediatamente você vai causar uma impressão de autoridade. Talvez nem todos tenham a mesma impressão, porque a autoridade está no olho de quem vê. Se você fala inglês no Brasil, as pessoas te enxergam com uma determinada autoridade porque você fala inglês no Brasil. Mas se você for falar inglês nos Estados Unidos, você é só mais um. Então a autoridade está no olho de quem está te vendo. Se numa reunião você é o único que entende de orçamento, você causou uma impressão de autoridade. Tenha certeza nisso. Se numa reunião você é o cara que menos sabe de orçamento, talvez você não cause esse mesmo efeito de autoridade, tá bom? A gente sabe que existem pessoas que são muito proeminentes, proeficientes, falam muito bem, entendem muito de engenharia de custos, mas talvez se essa pessoa estiver numa sala de especialistas de engenharia de custos, ela é só mais uma pessoa, e da mesma forma vai ser com você. Agora, você está chamando para a reunião pessoas que não entendem, não dominam a parte de custos. Então, se você conseguir mostrar que você sabe, que você domina, que você entende do assunto, você causa uma impressão de autoridade. E se você causou uma impressão de autoridade, facilita a sua contratação. Facilita que você preste esse serviço em algum momento. Facilita que você seja visto, que você seja lembrado, beleza? Então, nesse ponto, você tem que acessar o seu cliente. Se o seu cliente é pessoa física,
é um leigo, é uma pessoa que não trabalha com obra, é uma pessoa, como eu já falei para vocês, que você vai atender uma vez na vida e talvez não atenda de novo, é uma pessoa que não faz obras consistentemente, que você vai atender ela ali numa coisa específica, igual uma família que quer construir uma casa e te contrata para um estudo de viabilidade, cara, então você precisa se comunicar com essa pessoa de forma que você fale do resultado que ela quer, do benefício que ela quer, do fato que você gere conteúdo ou se apresente, chame para reuniões focado nessa pessoa. Você não precisa ficar falando coisas técnicas, ficar falando termos de engenharia. Essa pessoa não entende. Você tem que falar do bolso dela, você tem que falar que você ajuda ela a garantir que ela termina a obra com o dinheiro que ela tem. Você precisa falar que você vai ajudar ela a fazer projetos que cabem no bolso dela. Se você falar disso para essa pessoa, a orelha fica em pé, a pessoa para te ouvir. E aí, esse é o seu cliente ideal, você vai se comunicar com ele. E esqueça engenheiros, esqueça construtores. Você não precisa comunicar com essas pessoas. Agora, se você entende que o seu cliente ideal são as pequenas construtoras, são os engenheiros autônomos, e que é mais interessante atender eles, a conversa tem que ser diferente. Não adianta você falar com uma comunicação rasa. Isso não vai chamar a atenção do cara. Você tem que falar com ele com propriedade, falar com ele, né, sobre orçamento executivo, sobre como que você compõe o seu custo, sobre quais são as bases de dados que você usa, como que você levanta os projetos. Quando você fala isso, a orelha do cara levanta. Aí ele já para falar. Cara, se você falar, olha, a minha lista de materiais, ela é precisa, é uma lista de materiais que você vai ter para te adiantar o trabalho da obra inteira. Você não vai ficar sofrendo para comprar material, levantando quantidade de projeto. Eu já vou te entregar isso dentro do orçamento. A orelha do cara pula em pé. Ele fala, opa, isso aí eu já vivi. Eu me identifico com isso, eu sei que isso é importante para mim. Então, identificar o cliente é importante por isso. Você não acessa esse cliente, presta atenção nisso, você não acessa esse cliente se você não falar do que ele quer, do resultado que ele quer, do benefício que você gera para ele em específico. O resultado que eu gero não é o mesmo para os dois tipos de cliente. O cliente final, ele quer economia e ele quer garantir que ele vai chegar com segurança no final da obra com o dinheiro que ele tem. Já a construtora, o engenheiro autônomo, ele quer garantir que ele vai fechar a obra no preço certo e ele quer garantir que durante a obra ele vai diminuir o trabalho dele, porque ele vai poder utilizar o seu orçamento como ponto de partida para tudo que ele fizer. Contratação de empreiteiro, ele vai fazer em cima do seu orçamento. Compra de material, ele vai fazer em cima do seu orçamento. A contratação de mão de obra CLT, ele vai comparar com o seu orçamento. Então, assim, serviços que estavam ou não em projeto, ele vai comparar com o seu projeto, com o seu orçamento. A lógica é essa, tá? Então, cada um dos dois se comunica de um jeito. Escolhe um e acessa ele. Aí o pessoal fala, Milton, mas como é que eu acesso? Né? Porque, poxa, eu posto no Instagram, eu mando nos grupos de WhatsApp, como é que eu faço? Pessoal, você tem que fazer pelo menos o mínimo. E qual que é pelo menos o mínimo? É fazer com que todas as pessoas que você conhece saibam que você trabalha com isso. Então, em primeiro lugar, seus familiares e seus amigos. Todo mundo tem que saber. Pode ser que o cara nunca vai te ajudar, mas se você quer aumentar suas chances, todo mundo tem que saber. Se você nunca teve uma oportunidade, se você nunca fechou um contrato, se você nunca teve um cliente, se a sua vaga, né, ainda não apareceu para você trabalhar em uma empresa, todo mundo tem que saber. Você tem que falar para sua família, tem que falar para seu avô, para seu tio, para seu primo, para seu afilhado, para a namorada, para o cachorro, para o periquito, para o papagaio. Todo mundo tem que saber, ó, fulano é engenheiro e fulano trabalha com orçamento. Uma hora aparece. Da mesma forma com seus amigos mais próximos, você vai falar para eles, cara, se alguém um dia te falar sobre obra, precisar de um engenheiro, se alguém um dia te falar disso, cara, lembra de mim, fala de mim, sabe? Seja conhecido pelo menos pelas pessoas que estão ao seu alcance. Um segundo nível que talvez gere mais jogo são ali os seus colegas de faculdade e os professores de faculdade. Pô, você estudou com pelo menos 40, 50, 100, 200 pessoas, meu amigo. Você tem que ir atrás desses caras. Cadê os grupos do WhatsApp? Cadê os e-mails de faculdade? Sabe? Cadê os grupos aí que você saía pra tomar pinga, que eu tô sabendo? Cadê a galera lá que ia pra festa? A galera da betoneira? Sabe? Cadê a galera da ponte de palito? Meu amigo, vai atrás dos seus colegas de faculdade, cara. Você tem que entrar em contato com eles. Eles ou estão trabalhando ou estão na mesma posição que você. Então, se unir, cara. Todo mundo que puder saber que você trabalha com isso, tem que saber. Os professores de faculdade, eles aumentam ainda mais o alcance que você tem a outras pessoas. Porque se você conhece
100 alunos que estudaram com você, um professor conhece quantos alunos que estudaram com ele? O professor conhece quantas outras pessoas? Se forem professores bem relacionados no mercado, como eu tive, eles podem até mesmo te indicar para empresas que estejam precisando. Então, um primeiro nível, todos os seus familiares, os seus amigos. Um segundo nível, seus colegas de faculdade, professores. Vamos para um terceiro nível, todo mundo com quem você já trabalhou. Se você já trabalhou, já estagiou, já teve alguma experiência com obra, cara, esse pessoal são parceiros em potencial. Seus ex-chefes, seus colegas, seus funcionários, pessoas que estavam acima de você, pessoas que estavam abaixo de você, os empreiteiros que você contratou na época, pessoas que trabalharam contigo na obra, fornecedores, parceiros, projetistas que te atenderam. Todos esses têm que saber que você trabalha e que você trabalha com orçamento de obras. Todos precisam saber. Se você não for conhecido, ninguém vai se lembrar de você também não, tá? A verdade é essa. Então você precisa se apresentar para o máximo de pessoas possíveis. Milton, qual que é a sequência dessa galera que você falou? Os menos importantes vão ser ali família e amigos, na boa. A probabilidade deles te indicarem para algo é baixa, mas fala, você precisa falar. Eles precisam saber. Pode ser que deles ali surja uma oportunidade. A segunda camada, que são os colegas de faculdade e os professores de faculdade, já são uma camada mais promissora, muito embora ainda é menos promissora. Então fala com eles, se apresenta, pede ajuda, fala com todas as letras, eu estou com dificuldade, eu quero encontrar clientes, eu quero expandir esse negócio. Pede, fala mesmo, fala. Ali pode surgir negócio. Mas essa camada dos colegas, dos ex-colegas, ex-chefes, funcionários, quem estava acima de você, empreiteiros, fornecedores, vendedores, pessoas que te atenderam, projetistas que projetaram para suas obras, esse pessoal tem que saber para ontem. Se você quer começar, se você quer que pinta o primeiro contrato para você, esse pessoal tem que estar sabendo. E esse pessoal você tem que chamar para uma reunião. É uma ligação de 15 minutos, uma ligação de 30 minutos para você se apresentar, falar das suas habilidades, falar dos resultados que você vai gerar e encontrar essas pessoas para que elas saibam que você trabalha. Se você não cumprir esses 3 grupos, esquece o resto. Você não precisa postar no Instagram, você não precisa ter cartão de visita, você não precisa de ensaio fotográfico, você não precisa fazer Google Maps, você não precisa criar conta no LinkedIn, você não precisa mandar e-mail, você não precisa fazer anúncio, esquece todo o resto. Se você não se apresentar para esses 3 grupos, todo o resto é em vão, você está jogando energia fora, está jogando dinheiro fora. Começa por esses 3 grupos. Uma vez que você cumpriu esses 3 grupos, agora sim, a gente começa a galgar outros passos, tá bom? O Sérgio está mandando aqui, mestre, como posso executar ou fazer um orçamento usando o Cube, sem para alguém que não vive no Brasil, que não tem como usar os dados do Sinap brasileiro? Sérgio, é uma pergunta complexa. Eu ainda não cheguei no ponto de fazer um orçamento paramétrico que seria feito com o Cube fora do Brasil. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o pensamento é um só. Você precisa encontrar obras suficientemente parecidas, encontrar o custo real dessas obras e dividir esse custo pela área da obra. Porque o próprio Cube, no fim das contas, o pensamento é esse. Você pega o custo total de uma obra, divide ali pela área da obra e aí você vai encontrar quantos reais custou para cada metro quadrado de obra. Então, por exemplo, eu estou na Irlanda, eu estou na África, eu estou na Ásia, eu vim parar na Índia, estou trabalhando no Uzbequistão, sei lá onde você está, estou na Rússia. Como é que você vai fazer um orçamento paramétrico na Rússia? Você vai descobrir quanto custou uma obra que tem a mesma tipologia, uma obra bem parecida, quanto custou e vai dividir pela área. Se a obra custou 1 milhão de dinheiros russos e ela tem 1.000 metros quadrados, então você vai fazer 1 milhão de dinheiros russos divididos por 1.000 metros quadrados e você vai encontrar R$1.000 por metro quadrado. É assim que você faz. Então, com esses R$1.000 por metro quadrado, você multiplica ali pela área da obra e encontra a estimativa, encontra o orçamento paramétrico. A lógica vai ser essa. Lembrando que isso é uma estimativa, é bem inicial, né? Isso é para um estudo de viabilidade. Isso não é um orçamento propriamente dito. O orçamento é aquela planilha bem completa que a gente faz serviço por serviço, com composição de custo, com quantidade para cada serviço. Bacana? Retomando aqui o pensamento. Você falou então com esses 3 grupos, certo?
Agora que você já se apresentou para esses 3 grupos, fez ligações, marcou videochamada, falou das habilidades que você tem e dos resultados que você gera para os seus possíveis clientes, agora você pode jogar outras coisas, tá? E aí é onde a brincadeira começa a ficar interessante. Você pode fazer conteúdo? Pode fazer conteúdo. Você pode divulgar com anúncio? Pode divulgar com anúncio. Você pode entrar em grupos, né, e comentar ali nos grupos o serviço que você faz? Pode e deve. Só que você sempre vai se lembrar que você tem que mirar naquele cliente que você quer. Se você quer fazer estudo de viabilidade para famílias que querem construir casa, mira nesse grupo e faz o seu conteúdo, faz o seu anúncio para esse grupo. Não adianta você entrar num grupo ali, talvez, de engenharia, um grupo de mestre de obra e ficar anunciando ali. Essa galera não é o seu cliente. Talvez compensa você encontrar um grupo de pessoas que querem construir, pessoas leigas, e anunciar lá dentro que você presta esse serviço. Talvez faça sentido, porque aí você está falando com o público que quer o seu produto. Agora, se o seu produto é atender engenheiros, se o seu produto é atender construtoras, é atender incorporadoras, aí é bacana. Encontra grupos de engenharia, cara. Encontra um grupo de engenharia da sua cidade, do seu estado, né, da sua região ali. Se você é aqui do Goiás, encontra do Centro-Oeste. Se você é lá, sei lá, de Fortaleza, encontra o grupo do Nordeste. Anuncia nos grupos de engenharia e de construção da sua região que você presta esse serviço. Se o seu cliente é esse, mira lá e ataca lá. Se o seu cliente é o cliente, se o seu cliente ideal é o cliente leigo, você precisa comunicar com eles onde eles estão. Aí são públicos diferentes. Então pensa nisso, tá bom? Milton, eu quero criar um Instagram para começar a divulgar aí o que é que eu faço e os benefícios do trabalho que eu presto. Massa, cara, massa. Faça esse conteúdo, faça esses posts focado no seu cliente. É um erro muito grande você achar que você, se o seu cliente é o cliente final, você tem que ficar falando rebuscado, falar com termos técnicos, ficar falando para outros engenheiros. Esquece isso, meu amigo. Esse engenheiro não vai te contratar se o cliente que você quer atender é o cliente final. É o cliente que é leigo, tá bom? Então, se você mira no cliente que é um engenheiro, que é uma construtora, fala o que essa galera quer ouvir, fala o que essa galera quer ter de resultado, fala dos benefícios que essa galera vai ter. Não fica falando conteúdozinho superficial que só cliente leigo ia gostar. Diferencia isso, tá bom? De novo, não é um pecado capital você atender os 2 públicos, mas se você está começando, você precisa escolher um dos 2 para começar a adquirir as habilidades certas, atender esse público e depois começar a pensar em atender os 2, tá bom? Para quem está entrando agora, eu sei que a galera vai se renovando, eu vou recapitular. Primeiro ponto, para de ficar estudando só para aprender, só para entender, só para ficar acumulando conhecimento na sua cabeça. Você não precisa estudar mais, você precisa aprender habilidades. É saber mexer no AutoCAD, é saber levantar quantidade em projeto, é saber pegar um levantamento e colocar preço nele, né? Precificar aquilo para aquilo virar um orçamento. O que você precisa é ter habilidades que sejam contratáveis. Ninguém quer saber se você fez pós, se você tem curso, se você fez não sei o que, não sei o que. As pessoas querem saber se você sabe fazer algo, se você tem habilidade que gera resultado. Segundo ponto, você precisa escolher o seu cliente. Para quem está começando, eu recomendo só 2 tipos de cliente. Ou é o cliente final com estudo de viabilidade, com planilha de financiamento, né, habitacional, ou então você vai atender uma pequena construtora, um engenheiro autônomo com orçamento, tá bom? O que eu entendo é que esses 2 são os mais promissores para você que está começando. Existe uma infinidade de serviços, outros tipos de cliente. No começo não foca neles, foca nesses 2. E o terceiro ponto que eu falei com vocês é que para acessar esse cliente, você precisa se comunicar com ele da forma certa e todas as pessoas que estão ao seu alcance têm que te conhecer e têm que saber o que você faz. Então, família, amigos, depois professores de faculdade, colegas de faculdade e depois aí todo mundo que trabalha na área que você conhece. Então, ex-chefe, ex-colega de trabalho, pessoas que já prestaram serviço para você, pessoas que a empresa que você trabalhava já prestaram serviço. Então, assim, pensa sempre nisso. E agora nós vamos para o 4º ponto. E esse ponto é tão importante quanto os outros. Tão importante quanto os outros. Você precisa entender que você está começando. E se você não teve sua primeira oportunidade ainda, se você não tem um portfólio, se você não tem
serviços anteriores para mostrar, talvez o começo é um pouco mais devagar. Mas isso não te impede de começar. Quando eu comecei, eu não tinha nada para mostrar. Eu entrei numa videochamada com a pessoa, eu expliquei o que eu sabia fazer, eu expliquei o benefício que ela ia ter e ela fechou comigo. A lógica é essa. E se você está começando agora, tem a hora de plantar, cara, e vai ter hora de colher. Não adianta você pensar que não é assim. Hoje, eu tenho aí uma carreira que eu estou segmentando há um bom tempo. Eu tenho aí sementes que eu estou plantando há muitos anos. Mas no começo não foi assim, pessoal. Nunca é assim. A única coisa que você começa de cima é o buraco. Se você quiser cavar um poço, você começa de cima. Agora, qualquer outro projeto que você tiver na sua vida, você começa de baixo mesmo. Você começa plantando e tem que ficar regando. Talvez as primeiras ligações, você não vai se apresentar bem. As primeiras ligações, você vai passar vergonha. Talvez essas primeiras ligações aí, o pessoal não vai ter interesse. Mas com o tempo você vai melhorando. Só tem um jeito de ficar bom, é começando ruim. Põe isso na sua cabeça. Então você começa agora com o que você tem, com o que você sabe, do jeito que dá. Liga para esses colegas, se apresenta, fala que você está engajado, fala que o que você não tem de experiência, você tem de vontade, você tem de sangue nos olhos, mostra que você está disposto, comprometido e segue nesse caminho. Você vai ligar agora, vai plantar semente agora. Daqui a alguns meses as pessoas vão começar a lembrar que você fazia isso, vão te convidar. Daqui a um ano, muitas pessoas vão saber que você faz isso e vão continuar te contatando. Se você falar com uma pessoa por dia, no final do ano tem 300 pessoas sabendo que você faz o serviço. A lógica é essa. Você está plantando agora. Também não fica aí afobado, achando que vai cair no seu colo os melhores contratos de orçamento, já vai prestar serviço para cima e para baixo. É óbvio que no começo não é assim, pessoal. Mas no primeiro serviço que você pegar, você vê que o jogo muda. Você vê que a engrenagem é diferente agora. Quando você pega o primeiro serviço, cara, você vai ter ele de portfólio, aquele cliente vai te contratar de novo, aquele cliente vai te indicar, você vai poder pegar um depoimento desse cliente para mostrar para as pessoas que você faz. O jogo começa a mudar, só que isso precisa começar, isso precisa começar de algum jeito, e só vai começar ruim. Ou você começa ruim do jeito que dá, ou você não começa. E a lógica é a seguinte: se passar um ano do jeito que você está hoje, você não vai ter construído nada. Mas se você começar hoje ruim, daqui a um ano tu tá muito bom. Eu te garanto isso. Não tem como você passar um ano ligando, se apresentando e não melhorar. A verdade é essa. E aí, para te ajudar nesse caminho, eu tô aqui. Então, me segue aqui no Instagram se você ainda não me segue lá no YouTube se você ainda não segue. Toda semana lá tá tendo vídeo, tá tendo live, tá tendo conteúdo raiz, conteúdo pesado, conteúdo longo, tem aula de 1 hora e meia. Lá tem aula de 2 horas e meia de graça, cara. Se você quer entender de Sinap, tem lá no YouTube. Se você quer entender de Cube, tem lá. Se você quer entender de reaproveitamento de forma, soltei um vídeo épico esses dias. Essa semana mesmo, gravei outra live que não ficou gravada. Então assim, tem que ir acompanhando, não fica de fora. Entra no meu grupo do WhatsApp, continua acompanhando o conteúdo para você ir se familiarizando, e eu tô aqui para te ajudar. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui nos meus posts, me manda no direct, manda no meu stories. É um prazer ajudar vocês lá no grupo do WhatsApp. Às vezes a gente abre o grupo para o pessoal interagir, discutir, continua ajudando todo mundo. Então assim, não desanime nesse começo se for difícil, cara. Continua, 1 hora fica bom, tá bom? A verdade é uma só. Só vai ficar bom quem persistir, quem insistir, quem não sair do jogo, quem continuar aí até ficar bom, tá bom? De novo, me coloco aí à disposição. Essa aula foi pedida pelo William, que está aqui com a gente. Ele comentou que ele queria ver um pouco mais sobre isso, como se posicionar. William, sei que você chegou no meio do caminho. Eu decidi que essa live vai ficar salva. Eu vou colocar ela no YouTube para vocês verem na íntegra lá. Consegue ver acelerado, até para ver mais rápido. Eu tentei ser o mais objetivo possível. Mas, de novo, para a gente encerrar, cara, não desanime. Vou repetir para vocês. Primeiro passo: para de ficar estudando, fazendo cursinho, ficar patinando com conteúdo gratuito. Para de ficar achando que essas distrações vão te levar a algum lugar. Você precisa aprender habilidades. Você pagar uma mentoria, não me interessa se você vai gastar dinheiro ou não, faça de graça se você conseguir, mas aprenda habilidades. Não é estudar, galera, não é ficar estudando, vendo vídeo, é aprender habilidades. Segundo lugar, escolha o seu cliente ideal. Para quem está começando, existem 2 clientes ideais: ou é pequena construtora e engenheiro autônomo,
ou é o cliente final. Escolhe um dos dois nesse começo, foca nele, depois com o tempo você vai aprender mais e vai conseguir explorar outros clientes. Em terceiro lugar, acessa o cliente que você escolheu. Para acessar ele, todo mundo precisa saber aquelas 3 camadas, vou repetir elas para vocês. Amigos e família é a camada menos provável, mas é a primeira que você tem que acessar. Segunda camada que você tem que acessar, colegas e professores de faculdade. Todos têm que saber o que é que você faz e o que é que você sabe gerar de resultado. Terceira camada, todas as pessoas com quem você já trabalhou, se é que você trabalhou. Então, ex-chefes, colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, funcionários que você tenha tido, estagiários que tenham trabalhado contigo, empreiteiros que prestaram serviço para você, pedreiro, mestre de obra, encarregado, essa galera toda que trabalhou contigo tem que saber também, os parceiros ali de negócio, fornecedores, vendedores de material, todo mundo com quem você já teve algum tipo de relacionamento profissional tem que saber disso também, beleza? Então, com isso a gente chega no quarto ponto, que é o seguinte: fique calmo, tem a hora de plantar, tem a hora de colher. Se você está começando agora, os resultados não vão cair da noite para o dia, não vão cair do céu, mas tudo que você faz vai somando com o tempo. O que eu colho hoje porque tem 7 anos que eu estou plantando. Eu não comecei a plantar ontem, eu comecei a plantar há 7 anos atrás, quando eu era estagiário e eu era animado com orçamento, gostava de estudar sobre orçamento e nem era orçamentista ainda. Então comece a plantar hoje o que você quer colher daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. O tempo vai passar de qualquer jeito. Você escolhe se você passa o tempo plantando para colher na frente, ou se você vai ficar aí no grupo reclamando de CREA, reclamando que o mercado está prostituído, reclamando que não tem vaga, reclamando que o concurso paga pouco. Escolhe o que você quer. Você quer ficar no time dos coitados que nunca vão viver da engenharia, fica lá. Se você quer ser um engenheiro que vai conseguir a sua vaga esse ano, começa a plantar agora. Essa é a dica que eu dou para vocês para encerrar. Reforçando aqui, tem uma galera entrando, essa live vai ficar gravada, eu vou dar um jeito de subir ela lá no YouTube para vocês verem ela completa. O Matheus Rangel tá mandando que quer muito ver essa live, vai estar lá. Agradeço a todos que tiveram aí. William, brigadão por comentar, essa live foi a pedido seu. Emily, muito obrigado também. Eu que agradeço aí por você estar compartilhando o conteúdo, né, sempre acessando. Eu vi esses dias você indicando lá o Instagram num outro grupo de engenharia. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão. Sem o apoio de vocês, isso aqui não tem razão de existir e eu espero que a gente chegue lá juntos. Como eu sempre digo para vocês, #vamos juntos. Contem comigo aí nessa jornada. Um abraço para todos, boa noite, vamos encerrando por aqui então. Valeu!